Bom, já vou começar introduzindo o nosso bate-papo aqui hoje. Meu nome é Luísa, para quem não me conhece, sou aqui do time da Mindsight. Logo, logo, a Maria já está chegando aqui. Ah, chegou! Oi, Maria, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luísa, tudo bem? E você? Tudo bem, seja muito bem-vinda no nosso Muito obrigada. bate-papo. Estamos aí com todos os convidados chegando. Para começar, né, explicando um pouquinho para quem está participando pela primeira vez do People Talks. O People Talks é um evento da Mindsight justamente para trazer para os profissionais de RH benchmarks de alta qualidade. Então, trazer aqui um bate-papo bem dinâmico, dar oportunidade para vocês fazerem bastantes perguntas para pessoas que estão genuinamente interessadas em avançar o RH. E bom, hoje a gente está aqui com a Maria para falar justamente sobre indicadores de RH. O mercado já percebeu, a Mindsight valoriza muito esse tema, porque a gente sabe que falar sobre dados no RH é uma forma de dar um grande passo para a gente ser valorizado como os outros departamentos na empresa, para a gente trazer esse assunto com métricas importantes, conseguir monitorar, conseguir mostrar resultado e tomar aí decisões embasadas sobre pessoas. Então, eu estou aqui com a Maria, que eu não sei se todo mundo conhece, que é diretora de Pessoas e Cultura na Sankhya, e ela vai compartilhar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente hoje. Então, vou pedir aqui, antes de a gente falar sobre a Sankhya, para a Maria se apresentar e aí contar um pouquinho para a gente sobre ela. Muito obrigada, Luísa, pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer para mim estar aqui conversando com você sobre esse assunto. E acho que vai render bastante aí as perguntas, né? Então, eu trabalho na Sankhya já tem bastante tempo, já passei por algumas áreas, e tem 5 anos que eu estou à frente do time de Pessoas Cultura. Atualmente sou diretora de Pessoas Cultura. E a gente vem numa jornada aí bem bacana de crescimento e evolução, né? E agora com esse processo também de crescimento inorgânico, então traz uma série de novos aprendizados para nós. Acho que é um pouquinho aí da, da minha história. Originalmente eu não vim aí naturalmente de uma carreira de pessoas, né? Eu sou formada em administração, estava dando um foco em gestão financeira, controladoria, auditoria, e aí acabei fazendo essa mudança, né, essa transição para o olhar mais de pessoas, mas o que me favorece é que eu tenho uma visão bem ampla de negócio e que ajuda a olhar para indicadores, olhar para a estratégia de um jeito bem particular. Legal, Maria, muito bom. É legal ver também como diferentes trajetórias podem agregar mesmo para o RH e trazer essa discussão para um outro lado. Bom, e pra gente, eu acho que vale super lembrar que esse evento tem um gostinho especial para a Mindsight. No finalzinho de 2023, né, do ano passado, a gente anunciou que agora a Mindsight faz parte do grupo Sankhya e pra gente estar junto de uma gigante de tecnologia com tanta bagagem sobre isso é muito importante pra gente. Vai ser um passo aí pra gente trazer cada vez mais conteúdo, mais qualidade para o RH. E queria saber, Maria, como você está enxergando essa parceria, como que você vê esse próximo passo? Bom, muito bom, Luísa. Antes só de seguir, né, queria só fazer minha audiodescrição, talvez tenha alguma Verdade. pessoa aí que está nos ouvindo. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos aí cacheados, estou usando um fone, óculos, estou com uma blusa preta e estou bem animada para estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. E hoje a gente está aí completando alguns 2 meses, né? 3 meses desse processo de parceria com a Mindsight. A gente está acreditando muito nesse potencial, né, para a gente fortalecer esse nosso pilar de HCM, olhando aí para o mercado. Particularmente, eu estou duplamente animada porque a gente está implantando. Eu já conhecia a Mindsight, a gente já usava algumas das ferramentas, mas a gente está implantando agora a Mindsight para a gente fazer gestão de performance através da plataforma. A gente vai rodar o nosso ciclo de avaliação já com o Mindsight, fazer avaliação de período de experiência também, toda a pesquisas, né? A gente já rodou a Pulses agora no final do ano. Então a gente está entrando com força total e vai ajudar o que está mais deixando, né? Eu e todo o time aqui expectativas é o poder de gestão que a ferramenta vai nos trazer. A gente já usava a nossa própria ferramenta aqui, que é o Sankhya 1, que a gente personalizou algumas telas para isso, né? Porque a conexão da Mindsight com o back-office de gestão, né, com o RP, é fundamental para que a gente tenha uma gestão estruturada dos dados, né, para a gente falar de indicadores, dados é uma base para a gente ter esses indicadores.
E agora a gente vai conseguir não só olhar para o que estava acontecendo no passado, mas também olhar para frente, né? Olhar para alguns dados que predizem o futuro, para ajudar a gente a tomar decisões mais embasadas. Então a gente está bem animado mesmo e acho que vai fazer uma diferença importante para a gente enquanto usuária, mas também para os nossos clientes, para os clientes Mindsight, poderem usufruir dessa dupla parceria aí de gestão e pessoas. Legal, Maria, muito empolgada com isso também. Já até introduziu aqui um pouco do que a gente vai falar hoje, incluindo sobre predição. Aproveitar agora também para fazer minha audiodescrição. Gente, sou uma mulher branca de cabelos longos, morena, estou usando um fone, estou aqui com uma parede azul de fundo e com uma camisa preta. Bom, antes pra gente começar o assunto, quero que todo mundo interaja bastante, né? A ideia é um benchmark, então, People Talks, gente, por favor, façam perguntas aqui no chat. A gente já recebeu algumas perguntas que vocês enviaram antes, mas fiquem à vontade, que eu vou estar aqui o tempo todo depois lendo para trazer as perguntas para Maria. Então, fiquem super à vontade, contribuam para esse momento. E para a gente começar, eu vou fazer uma apresentaçãozinha super breve de alguns conteúdos sobre indicadores que a gente discute aqui na Mindsight. Eu sou especialista hoje no time de atendimento ao cliente, então acompanho aí muito do que os nossos clientes estão fazendo, inclusive agora a Sankhya, então para trazer um pouquinho sobre o cenário de indicadores no RH. Eu vou compartilhar minha tela, e aí, caso vocês não estejam vendo, por favor, alguém me avisa, Maria me fale, e a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá, galera. Começar a falar sobre indicadores de RH. Eu gosto muito de trazer esse assunto justamente na. Ui, foi para a apresentação. Na ótica de que tudo começa com os objetivos que a gente quer atingir, e não só como RH, mas como empresa, o que a gente quer olhar lá por trás, né? Qual é o nosso objetivo maior, e que muitas vezes, para alcançar esses objetivos, a gente cria processos. A gente cria ferramentas que vão apoiar a gente, projetos que vão apoiar a gente a atingir esses objetivos. E esses processos são justamente itens que vão nos entregar dados. Eles vão entregar indicadores, eles vão entregar informações que nos dizem: eu estou mais perto daquele objetivo, eu estou mais longe, qual objetivo está mais distante para alcançar, preciso mexer em alguma coisa, adicionar uma nova atividade. Então, hoje, a gente vê muito que os processos são uma ferramenta para gerar dados que mensuram se estamos ou não atingindo objetivos. Tá bom. E como que a gente enxerga isso diretamente aplicado no RH, né? Quais são os dados que a gente pode coletar? O que a gente tem à nossa disposição? Muitas vezes a gente olha numa ótica de 3 principais subsistemas dentro do RH, né? Alguns agrupamentos que facilitam a gente a enxergar onde estão esses dados. Então, eu tenho dados ali diretamente relacionados a recrutamento e seleção, dados diretamente relacionados à gestão de performance e dados diretamente relacionados à caixa de clima e engajamento. Mas eles também podem ser relacionados entre si, né? Eles são só formas de entregar para a gente alguns dados, de facilitar que a gente execute os processos. Então, agora eu vou trazer para vocês, dentro de cada uma dessas caixinhas, quais são alguns indicadores que a gente vê que geram valor, que ajudam a gente a entender bastante se a gente está caminhando para atingir os objetivos ou não. E, inclusive, como a Maria já puxou, quais são algumas das predições que a gente pode trabalhar nessas áreas que vão impulsionar a gente a tomar melhores decisões de futuro. Então, aqui tem esse material, vou ter vários itens, a gente vai compartilhar com vocês também, fiquem super tranquilos. Mas aqui são alguns indicadores que a gente vê muito comuns dos nossos clientes. Então, SLA de fechamento de vagas, acompanhar o turnover dos primeiros 3 ou 6 meses, então, como a Maria falou, já conectando com a avaliação de experiência, porcentagem de propostas que o RH faz que são recusadas, porcentagem de entrevistas realizadas por pessoa, tempo de rampagem, custo de contratação, taxa de rehire, que é quanto eu vou realmente contratar essa pessoa que eu contratei, se está funcionando o meu processo, satisfação dos gestores com o processo de recrutamento e seleção e com a equipe. Então, a gente tem aqui alguns indicadores que nos possibilitam entender algumas predições, como, por exemplo, qual é a possibilidade de esse funcionário que eu contratei, desse novo colaborador, ser um high performer na posição que ele foi alocado? Qual que é a possibilidade ali de ter um tempo médio de ele ocupar uma posição na empresa? Quanto que ele vai ser realmente aprovado na próxima etapa do processo seletivo e qual a possibilidade dele aí ser um early turnover e sair nos primeiros 3 a 6 meses. Então, essas são algumas predições que a gente pode fazer a partir dos dados que a gente já coleta durante a etapa de recrutamento e seleção.
Quando a gente passa agora para um outro processo, de exemplo, na gestão de performance, temos muitos dados, eu vou até separei aqui em dados relacionados diretamente à avaliação de desempenho ou dados relacionados a metas. E a gente tem como acompanhar isso separadamente, junto. Então, quais são os meus colaboradores de alta performance? Quais são os meus colaboradores com performance crítica? Como está a minha adesão na avaliação de desempenho? Eu posso olhar isso por área, entender se eu tenho algum problema naquela área? Quais são os meus colaboradores chaves da empresa? Quantos deles estão ocupando cadeiras críticas da minha organização, estão levando, né, os nossos objetivos à frente? E eu tenho aqui também quantos dos cargos que eu tenho hoje, quantos têm um sucessor já sendo preparado em desenvolvimento para continuar o crescimento da empresa? E eu tenho toda uma série de indicadores para acompanhar sobre metas também. Tá. E o que eu posso fazer com esses dados de desempenho, né? Quais são algumas predições que a gente tem? Qual a probabilidade daquele colaborador ser um talento a partir do histórico que ele está tendo? Qual a probabilidade de ele estar numa posição incorreta e eu precisar fazer uma movimentação? Quem é um potencial sucessor para qual posição? Qual a possibilidade de eu perder aquele talento da minha organização? O que eu posso fazer para ajudá-lo? E como ajudar a atingir o resultado esperado da meta, né? Como eu estou entregando hoje, será que vai atingir a meta lá no final do ano? Então, aqui são alguns exemplos do que a gente pode trazer relacionados à gestão de performance. E por último, né, a última caixinha que eu separei para a gente olhar aqui, que é de clima e engajamento, que é sim uma ferramenta essencial para a predição. Então, ela é onde a gente consegue entender como que está o clima organizacional da empresa, qual a satisfação da equipe com a liderança, como que está a distribuição dessas notas por gênero, tempo de empresa, função. Tem algum processo dentro da empresa que não está funcionando? É na liderança? Como que eu posso desenvolver algum processo interno para, de fato, impulsionar aí o resultado da empresa? A gente sabe o quanto o engajamento está diretamente relacionado à performance muitas vezes. E aí aqui a gente tem também muitas predições que a gente pode fazer, principalmente a probabilidade de alguém pedir desligamento, de ter um problema com alguma liderança específica, qual está a efetividade dos planos de ação a partir do histórico que eu já tive, quais são as prioridades que eu tenho para atuação e quais são os gestores prioritários que eu tenho também para atuação. Então, esses são alguns exemplos que esses processos podem nos entregar insumos para eu criar planos de ação e atingir os meus objetivos da empresa. Então, eu trouxe um exemplo aqui bem concreto para a gente entender como eu poderia atuar, que é, se eu tiver o objetivo hoje no RH de reduzir o turnover de talentos da organização, tenho perdido muitos talentos, preciso dar isso todo momento de crescimento, preciso formar novas lideranças, como eu poderia estar atuando? Então, eu posso pegar aqui alguns indicadores, como, por exemplo, o número e a listagem dos meus colaboradores chaves, entender qual está a porcentagem atual de desligamento e acompanhando ela mês a mês desses talentos, entender como está a satisfação, né, porcentagem de insatisfação em uma pergunta para esse grupo, qual a intenção desses colaboradores de permanecer na empresa, por exemplo, e qual a porcentagem de vagas de liderança que estão sendo preenchidas para o recrutamento interno hoje dentro da minha empresa, e entender, eu estou conseguindo levar esses talentos para as posições de liderança e formá-los? Estou conseguindo retê-los na empresa? Então, aqui, quando eu analiso esses indicadores, eu consigo entender uma série de possibilidades de atuação para conseguir reduzir os turnovers de talentos, ter posições de liderança preenchidas por talentos na empresa e conseguir escalar o crescimento da organização. Então, isso aqui é um exemplinho bem prático, mais simples para a gente entender como que a gente pode atuar no dia a dia. Falei rapidinho, a ideia era pincelar esse conteúdo, para agora passar a palavra realmente para Mariá, para trazer o benchmark interno e saber como que é essa gestão de indicadores hoje na Sankia, como vocês olham para os indicadores de RH. Muito bom, Luísa. Apesar de você ter só pincelado, eu acho que você partiu de uma premissa que a gente acredita muito aqui na empresa, que são os objetivos. Muitas vezes a gente olha para os dados, para os indicadores como um fim em si mesmo. E aí a gente às vezes tem uma lista lá, um monte de indicador que não está servindo para nada. E isso não vai levar a gente para uma atuação estratégica. Então, quando a gente parte dos objetivos do negócio e entendo, beleza, dentro desse objetivo do negócio, quais são os principais desafios de talentos? E aí eu consigo fazer o vínculo de qual o indicador que vai me dizer se eu estou aproximando ou distanciando desse objetivo, a gente consegue efetivamente ter uma atuação estratégica e conversar com a liderança, né, sobre o porquê que aquilo ali é importante, porque que ponteiro que aquilo ali vai estar mexendo dentro do negócio. Então, acho que essa base que você trouxe, ela é fundamental e é muito do que a gente faz aqui na SAM, que a gente parte exatamente dos nossos objetivos, para aí sim, entendendo qual o valor que a gente quer gerar para a organização,
quais indicadores que a gente precisa acompanhar que vão sinalizar para a gente se a gente está mais próximo ou mais distante de chegar nesse objetivo. E a gente, esse ano, começamos a trabalhar, no último ano, começamos a trabalhar uma perspectiva de indicadores que são o lagging, né, ou seja, o resultado que a gente quer gerar. Então, por exemplo, a redução do turnover, como você colocou, ele é o resultado final. O que são os leadings ali preditivos que vão me dizer se eu estou mais próximo ou mais distante de chegar naquele resultado? Né? E aí você trouxe uma série de exemplos que permitem essas inferências. A gente ainda não tem uma análise preditiva, a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar, mas é o nosso objetivo para 2024, de antever, né? Por exemplo, que um talento tem um risco de saída X. A gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto, mas a gente consegue acompanhar alguns indicadores ali meio que vão sinalizar se a gente vai ou não atingir aquele turnover ou NPS, enfim, que é o resultado. Então, a gente costuma olhar com essa ótica de separar o que é o objetivo, quais são os indicadores que vão conseguir mensurar se a gente está atingindo ou não, está distanciando, e o que são os sensores, né, os leads ali, os sensores que vão nos indicar se tem algum alerta que a gente tem que olhar mais rapidamente e não deixar só fechar um período e falar, nossa, é realmente aqui não atingimos, né, já é muito leite derramado, e a gente quer tentar evitar que o leite derrame. Então, a gente tenta olhar dessa perspectiva. Muito legal, Maria. Vou já começar aqui com algumas perguntas, então, para a gente iniciar o benchmark. Lembrando, gente, podem enviar aqui no chat que a gente já vai fazendo. Algumas perguntas que a gente recebeu antes, acho que até para a gente começar com essa introdução. Hoje, quais estratégias vocês usam para definir esse indicador, né? Como que é essa ponte entre a estratégia da empresa e como vocês fazem hoje? É um processo que existe, né? Quais indicadores vocês têm? Foi a Larissa Salviano que mandou essa pergunta. E aí já vamos começando para entender essa parte inicial. Legal. Obrigada, Larissa, pela pergunta. Hoje a gente tem um processo de definição desses indicadores. A gente parte do momento de revisão estratégica. Anualmente a gente faz um balanço, né? A gente tem ciclos trimestrais de revisão, mas no final do ano a gente faz um balanço de como que foi o ano, o que funcionou, o que não funcionou e etc. A gente define os principais objetivos do negócio, os direcionadores, e a gente vai desdobrando para cada frente de trabalho, no caso aqui pessoas cultura, como que a gente vai atingir quais os objetivos de pessoas cultura que vão endereçar esses objetivos globais. Então a gente trabalha uma filosofia de menos é mais para trazer foco. A gente tem 3 objetivos e eles vão mudando aí, eles podem mudar ao longo do tempo, mas como a gente tem uma perspectiva mais estável, né, ali de visão estratégica, de onde a gente quer atingir, os nossos objetivos eles vão ganhando uma cara aí oxigenada, mas com uma base bem sólida. Então, um deles, por exemplo, a gente quer potencializar a jornada do colaborador Sankhya, conectando desenvolvimento, performance e recompensa. Esse é um dos Legal. objetivos que a gente tem. Para a gente ver se essa jornada ela está sendo potencializada ou não, um dos indicadores nossos do que você trouxe ali dentro de clima e engajamento é o próprio ENPS. A gente já trabalha na Sankhya na zona de excelência de NPS. Nosso NPS está em torno de 78, 79, 80, ele varia nessa faixa. E esse NPS, para você chegar, não é um trabalho simples, mas para manter também é um trabalho super desafiador. E a gente chegou numa conclusão que, para 2024, por exemplo, a gente gostaria de manter o NPS e o turnover numa faixa saudável e sustentável. A gente, então, a partir disso, definiu um alvo ali de meta. A gente não quer levar tanto, a gente já está numa zona de excelência, a gente já está ali na faixa de 78, 79. Então, a gente está com uma meta de chegar ali 80 até 82, mas a gente também não quer esticar demais, né? Porque senão a gente pode até ficar numa situação onde a gente perca a possibilidade de fazer ajustes e mudanças na operação, que de alguma forma a mudança gera flutuações no NPS, são naturais, e aí a gente entendeu que esse é o nosso objetivo. Então a gente tem esse processo e a gente procura envolver as lideranças e as pessoas para fazer a discussão de quais são esses indicadores. A gente entende que dentro da empresa a gente tem 5 critérios de mérito para tomada de decisão.
O primeiro é a satisfação dos clientes, que é traduzido pelo NPS, e o segundo é a satisfação dos nossos colaboradores, o engajamento deles, que a gente traduz pelo ENPS. Então, esse já é um de largada que a gente fala, ele está 100% conectado com o que a gente precisa para o negócio, porque a gente acredita, enquanto filosofia, que o nosso cliente ele não vai estar mais satisfeito que os nossos colaboradores vão estar. Então, essa filosofia que driva, né? Então, em termos de processo, é muito importante ter clareza de o que é a estratégia do negócio, o que são as prioridades do negócio, para a gente desdobrar para os objetivos que façam sentido. Dependendo da realidade do negócio, poderia ser elevar a satisfação dos colaboradores, porque a gente está perdendo muitos colaboradores, ou poderia funilar. Nesse ano, por exemplo, a gente, apesar de manter esse turnover e NPS numa faixa sustentável, a gente tem um objetivo bem key results ali, bem importante, que é reduzir o turnover dos executivos comerciais, que aí é uma persona que a gente acompanha ali dentro do turnover que a gente tem, que está com um turnover bem acima da média do que está o restante da empresa. Então, esse é um alvo muito claro de ação, e aí a gente afunilou para esse objetivo que a gente vai buscar. Então, ter clareza do que o negócio precisa, ter esse processo é fundamental. E aí, ouvir as pessoas, entender quais são as dores, para a gente qualitativamente reunir essas informações e ter um foco bem claro. Eu resumiria dessa forma. Legal, Maria. Ficou super claro. Você trouxe até exemplos relacionados à gestão de performance, né? A gestão ali do clima organizacional. E aí, aproveitar até para trazer uma outra pergunta que mandaram aqui para gente sobre outras áreas. Normalmente a gente tem dentro do RH também a parte de departamento pessoal, a parte de gestão, né, ali de folha de pagamento, uma parte mais processual. E se você tem algum exemplo, né, de sugestão de indicadores ou como vocês monitoram ali essa área, essa parte específica. A Elisângela Lúcia mandou essa pergunta para a gente entender realmente, essa área também tem insights, essa área também tem valor. O que a gente pode Sim. extrair ali e direcionar? Legal, Luísa. Aí a gente pode olhar em talvez duas perspectivas. Uma primeira, da operação da folha. Porque o objetivo, aqui na Sankhya, né, a gente tem dois objetivos da parte de administração de pessoas, que a gente chama, né, departamento pessoal. Um primeiro é garantir que a operação de folha é fluida, quase que como se ela fosse invisível, porque quando a gente vê ela, significa que teve um problema. Tem que acontecer de uma forma tranquila, né? O pagamento tem que cair no dia, as pessoas não têm que ter dúvida quanto ao fluxo, tem que ter visibilidade dos valores recebidos e etc. Então, essa fluidez, a gente tem alguns indicadores para garantir que não tenha erros e reprocessamentos. Então, a gente marcou alguns momentos da jornada ali que é da folha. Então, de admissão, quantos por cento de erros ou retrabalhos que eu tenho na admissão e qual que é a satisfação daquele time que passou pelo processo de admissão. E a gente colhe essas duas visões. Depois, em momentos, por exemplo, de férias, quantos por cento das férias foram calculadas dentro do prazo, se a gente não teve nenhum tipo de custo adicional por perda de prazo de férias, porque pode acontecer, né? Então, se a gente está conseguindo manter essa operação saudável. A gente tem um processo de assinatura de documentos digital para toda a jornada. Então, como que está a fluidez desse processo? A gente está tendo trabalho com os pacotes? Então, mapear essa jornada, entender o que são os pontos de contato principais, e aí olhar para retrabalho e para a satisfação que a gente está gerando, eu diria que esse é uma grande chave, né? Que poderia ficar aí de dica para vocês e que a gente costuma medir daqui. E a gente tem uma segunda perspectiva, além dessa operação fluida que gere uma experiência positiva para o colaborador, né, que aí eu mensuro pela satisfação e pelo volume de erros ali, e SLA de atendimentos, que a gente tem os prazos para ser cumpridos, a gente tem uma segunda perspectiva de evolução, que a gente também está sempre buscando aqui a digitalização e evolução. Então, quantos por cento do nosso processo que a gente conseguiu digitalizar e evoluir? Então, hoje a gente tem um time de folha que a gente não vem crescendo a quantidade de pessoas, apesar da gente ter do time de folha, apesar de a gente ter crescido já o negócio, já está cada ano está crescendo 30% o negócio. E esse time ele é o mesmo, já tem 4 anos, que é a mesma quantidade de pessoas que estão ali fazendo a folha. Então, a gente tem uma segunda meta que é dessa evolução, da digitalização de processos. Aí são metas de projeto mesmo, que a gente quer buscar evoluir para a gente medir essa eficiência per capita, né? Ali do time. Acho que são as visões assim que eu vejo que a gente faz aqui hoje e que tem funcionado muito bem.
Muito legal, Maria. Acho que é muito legal a gente ter essa visão da invisibilidade da operação como positiva, eu achei muito relevante. Eu ia fazer uma pergunta sobre, a parte de treinamentos, mas vi aqui a pergunta da Ana Paula e antes da gente, migrar de assunto, retomando a parte de engajamento, né, hoje vocês comentaram ali que já estão num nível de excelência de gestão, você quer compartilhar um pouco de como se o que que você enxerga que seria uma faixa considerável, onde você consideraria um nível preocupante, o que que você recomenda Legal. alguém agir nesse sentido? Tá bom. Só queria fazer, antes de responder essa, queria só fazer um complemento da minha resposta anterior, que eu acabei de me lembrar aqui, que acho que é importante. Eu vejo também que o time de folha consegue atuar muito na perspectiva de absenteísmo, né? Qual o percentual de absenteísmo e o que são os ofensores para a gente poder trabalhar uma redução de sinistralidade até de plano de saúde, por exemplo, uma atuação preventiva. Isso é uma coisa que às vezes a gente vai só óbvio, o absenteísmo tem um custo ali direto, horas extras, tudo isso eu vejo que o time de folha pode contribuir, porque o alto índice de horas extras, ele provavelmente tem uma pessoa que está com sobrecarga, eventualmente pode gerar um afastamento ali na frente, etc. Então tem várias coisas que dá para a gente olhar aí nesse ponto também, e que tem uma oportunidade legal de atuação, tá? Então seria uma terceira vertical aí que eu não mencionei. Com relação ao NPS, é, ele é dividido em zonas, né? Entre acima de 76 é a zona de excelência, entre 50 e 75 é a zona de qualidade, e aí abaixo a gente tem zona de aperfeiçoamento e zona crítica. Agora eu não lembro de cabeça as faixas que cortam crítica e aperfeiçoamento. Mas eu diria que a partir de 50 a gente está falando de uma zona de qualidade. Então, acho que deveria ser um alvo aí para as empresas buscarem. E aí tem só alguns pontos importantes que quando a gente fala de NPS, a gente tem que tomar um cuidado de não olhar para o NPS só com uma perspectiva de satisfação do colaborador, o colaborador estar feliz. A gente está falando de uma pessoa engajada e que esteja numa zona de flow. Não necessariamente ela vai estar feliz o tempo todo. Porque quando a gente está falando de flow, a gente está falando de desafio e a gente quer gerar um desconforto para que a pessoa possa estar se desafiando, entregando o melhor de si, né? Então é um campo aí delicado para a gente atuar, para a gente não ir também para um lugar de paternalismo na gestão de pessoas e que vai prejudicar a performance, que vai prejudicar decisões de troca de pessoas e etc. Então, trabalhar o NPS, a gente tem que ter sempre esse cuidado também de não colocar uma régua que vai levar as pessoas para um lugar de carregar os colaboradores. Eu estava escutando um podcast esses dias, falava que o RH ele vai fazendo transições, né? E hoje um dos grandes papéis que eu vejo nosso, enquanto pessoas de cultura, é fornecer ferramentas para a liderança, para a gente poder empoderar os líderes e as pessoas para executarem o melhor de si, terem o potencial pleno, se sentirem úteis, né, estarem em flow, e não ficar lidando tudo na mão das pessoas. E eu acho que os dados, inclusive, são uma ferramenta que a gente pode usar para empoderar a liderança, para que essa liderança possa atuar da melhor forma. Então, a gente tem essas faixas e eu acho que a zona de qualidade ela já sinaliza aí um lugar bem legal para as empresas se posicionarem, e à medida que você está ali, você vai buscando avançar, sempre entendendo por que você quer avançar, né? Não também avançar o NPS como fim em si mesmo. É, aqui na Sangue a gente tem essa filosofia que norteia desde o surgimento da empresa, está muito no DNA dos fundadores e faz muito sentido. Dependendo da empresa e da cultura, você colocar uma meta de NPS ali que vai estar descasada com o que os fundadores buscam, que os sócios ou quem está à frente ali, o CEO, o dono da empresa está buscando, pode ser que gere um caos, né, com a liderança. Então tem que ser muito bem pensado e estruturado para onde que quer ir, tá? Acho que esse é um ponto importante. Ótimo, Maria, acho que ficou super claro. Volta sempre na conexão com a estratégia, né. Sim. Até conectando com essa parte de, fornecer ferramentas, né, uma das responsabilidades muitas vezes fica também com o RH, é a parte de treinamento e desenvolvimento. A gente recebeu algumas perguntas relacionadas, também a isso, então a Camila mandou essa pergunta, a Maria Eduarda também mandou essa pergunta, que é: quais são os indicadores de treinamentos corporativos, da área mesmo de treinamento e desenvolvimento que mais podem gerar resultado, o que que deveria acompanhar nessa ótica, internamente no RH? Eu vou confessar para vocês que, para mim, um dos maiores desafios hoje é medir essa efetividade do treinamento. Porque o treinamento, ele é na ótica que a gente tem aqui, ele é um meio, né? Ele também não pode ser um fim em si mesmo. Ele é um meio para quê? Para que a gente amplie a nossa competência e possa gerar mais resultados para a gente, para o negócio. Então, tem alguns indicadores aí, vamos dizer, meios de esforço que a gente pode acompanhar.
Então, percentual de PDIs que estão lançados, percentual de pessoas que têm acessado os benefícios de treinamento e desenvolvimento de alguma forma, a taxa de engajamento e participação nas formações que a gente tem síncronas ou assíncronas, né? Então, então são indicadores que dá para ver se as pessoas estão interessadas em se desenvolver. Só que isso não mede necessariamente a efetividade, se aquilo ali que a pessoa está vendo, se vai repercutir alguma coisa, se ela vai colocar em prática. E aí a gente tem feito alguns testes aqui nesse sentido e medido esse impacto de algumas formas. Um deles é o quanto, quando a gente fala de liderança, é o quanto que o time percebe o líder aplicando o nosso PDL, né, nosso Programa de Desenvolvimento de Liderança. Então, a gente, trabalhamos competências de gestão de mudança. E a gente vai para o time perguntar, você percebe seu líder aplicando esses conceitos de gestão de mudança? Porque a gente está tentando capturar o percentual de aplicação, né? A gente chamou desse um indicador de percentual de ativação ali daquele benefício. Então, essa é uma forma que a gente está vendo se faz sentido a gente mensurar, a gente já começou a fazer uns testes. Uma segunda é olhar um recorte de performance da pessoa antes e depois de alguma capacitação. Não faz sentido para todo tipo de capacitação, porque às vezes tem umas coisas muito pequenas que não é aquilo que vai fazer a diferença. Mas quando a gente está falando de investimento maior, a gente está fazendo algumas fotos antes e depois de performance para ver se aquilo ali mexeu o ponteiro da performance da pessoa, daquele investimento teve um retorno. Então, são as formas que a gente está buscando aí de casar o investimento em treinamento com um retorno mais direcionado de performance. Então, falei de meio de resultado, acho que respondi, né? Acho que são os principais aí que a gente tem olhado nesse momento. Legal. Vou até adicionar aqui já nesse ponto, acho que um outro que a gente tem visto surgir também aqui, Maria, é justamente relacionado a onboarding. Então acho que a gente já vai entrar aqui no assunto de recrutamento e seleção também, mas é um momento em que justamente o foco muitas vezes é treinar aquela pessoa, né. Então ela acabou de chegar, seja numa no no na empresa, né, como um novo colaborador, mas às vezes numa nova função, então muitos indicadores relacionados à efetividade, tempo de rampagem do colaborador e se os treinamentos que estão sendo fornecidos ali também estão impulsionando esse resultado. Bom, e aí agora passando para uma outra pergunta que a gente teve aqui, acho que fechando as caixinhas, de áreas do RH, a parte de recrutamento e seleção, né. Então a gente recebeu uma pergunta aqui no chat da Marin, sobre qual a estratégia-chave, pensando numa contratação de fato de qualidade, né, qualitativa, que você recomenda, né, como você compara isso com o tempo da cadeira vazia, se vocês têm alguma estratégia nesse sentido. Se eu entendi a pergunta, é a estratégia para que a gente possa aferir a qualidade da contratação? Isso. Quando a gente olha para a contratação, acho que a gente tem, você mencionou vários indicadores, né, bem legais já, que servem de inspiração para todo mundo. Hoje a gente olha muito aqui a assertividade daquela contratação, ou seja, se aquela pessoa foi uma bad hiring ou se ela permanece com a gente. Olhando para a Talent Acquisition, a gente olha o recorte de 6 meses, depois a gente continua acompanhando o turnover, mas se aquela pessoa só em 6 meses, a gente entende que tem uma responsabilidade maior do time de recrutamento e seleção. E a gente busca entender uma perspectiva também da liderança, se aquela contratação foi aderente aos requisitos que tinham sido definidos lá no início. A gente, no início do processo seletivo, a gente mapeia quais são os requisitos daquela vaga, os critérios negociáveis e tudo. E aí, a pessoa começou ali no período de experiência, né? A gente usa muito esse período, o prazo do período de experiência para fazer essas medições, quanto que está entregando, né? Acho que isso conecta muito com aquele indicador que você apresentou da recontratação. Eu contrataria de novo essa pessoa? De alguma forma, é meio que isso. A gente tem alguns critérios aqui que a gente entendeu que eram importantes, e aí a gente avalia essa perspectiva. A gente tem um desafio aqui na empresa de medir densidade de talentos. Um dos nossos objetivos é aumentar a densidade de talentos sangue. E a gente, por muito tempo, trabalhou com esse objetivo sem começar a medir, tá, mas qual que é a nossa densidade atual? Como que a gente vai olhar para a densidade? Porque se a gente jogar no Google, a densidade pode ser olhada de uma série de perspectivas. E aí, a gente tem um desafio quando a gente está falando de contratação, que às vezes a pessoa está saindo ali naqueles 6 meses, porque a gente, de largada, trouxe uma pessoa na senioridade inadequada, que aí fala muito sobre a densidade, né? Então, por exemplo, eu precisava de uma pessoa sênior, eu contratei uma júnior por conta de remuneração, e aí essa pessoa não vai performar o que eu preciso. E eu vou desligar ela.
e vai ficar parecendo que a gente contratou errado, de fato. Mas não porque o perfil estava errado na perspectiva de competência, etc., mas a senioridade da pessoa estava errada. E aí, além de ter ficado o prazo, que a gente falou do tempo do custo, né, de não contratar, além de eu ter ficado aquele prazo do processo seletivo, eu fiquei com uma pessoa inadequada mais um prazo e agora eu vou ter que rodar um processo seletivo de novo. Esse custo oculto, ele é enorme. E a gente hoje tem usado essa perspectiva para negociar até mesmo com as lideranças qual que é o nível de senioridade adequado, porque se ela ficar esse prazo todo, olha o custo que a gente vai ter. A gente está olhando um custo direto, mas também tem o custo da não performance. Se eu estou falando do executivo comercial, de um vendedor, ele também deixou de vender. Né? Além de eu ter tido um custo, eu deixei de vender. Então, a gente não tem um algoritmo tipo pronto ou simples. Depende muito da função, da criticidade, até mesmo da maturidade da liderança. Porque tem líder que já tem isso muito claro e já é bem assertivo. E tem líder que a gente tem que argumentar muito mais, trazer mais dados estruturados, falar assim, olha, vamos olhar aqui para a estrutura da sua equipe. Se trazer uma pessoa júnior, não vai resolver esse problema. Aí daqui a pouco eu já estou fazendo esse processo de novo. E aí depende muito do caso e do contexto, mas a gente tem que tentar trabalhar de uma forma mais pontual, assim. Mas hoje a gente não tem nada, tipo, super estruturado que joga ali no algoritmo e sai um resultado, não. É mais caso a caso. Legal, legal, Maria. Acho que essa parte da cadeira, ela, complementando até um pouco dessa pergunta, ela é difícil até de você tentar entender. Eu contrato essa pessoa que eu não tenho tanta certeza, ou eu deixo a vaga vazia mais tempo? Não sei se foi isso que ela estava tentando expressar aqui na pergunta também, né? Mas como vocês monitoram o tempo que uma cadeira está vazia, o prejuízo disso no momento, na área mesmo de recrutamento? Não, dessa perspectiva a gente não monitora o tempo sim, o custo não. É, mas é uma boa pergunta e um bom ponto, assim, para a gente olhar. A gente hoje leva em torno aí de, dependendo da vaga, 20, 30 dias para repor uma posição. Só que o nosso tempo de rampagem ele é muito alto, porque é um negócio complexo, né? Então não é exatamente só sobre o tempo que a cadeira fica vazia, mas o tempo também que eu demoro para aquela pessoa começar a performar. Então a nossa conta é um pouco mais complexa, mas a gente procura sim monitorar pelo menos o tempo, né? Ainda nesse momento. Agora, com relação a se você não tem certeza da contratação, é muito melhor você, na minha opinião, se não é um sim claro, é um não. Então, é melhor a gente aguardar e buscar a pessoa certa do que você ter né, ali a possibilidade de trazer uma pessoa mais ou menos certa e depois você ter um custo dobrado, assim. Pelo menos é o que a gente tenta trabalhar aqui com as nossas lideranças. Vamos tentar trabalhar com sim claros e aí trazer a pessoa para que faça a diferença, principalmente com o nosso objetivo de densidade de talentos. E aí, mais uma vez, vou ter que voltar lá no objetivo da empresa. No nosso caso é assim, às vezes tem uma empresa que depende muito do giro e a posição vazia vai ser muito mais custoso, mesmo que tenha alguém ali ocupando que vai fazer alguma coisa. Então depende, gente. Eu tô falando aqui a realidade sangue. A gente hoje consegue, pelo nossa estrutura, aguardar um pouquinho mais para trazer a pessoa que vai fazer aquela, né, mais sniper ali, que vai ser a pessoa mais assertiva. Eu acho que dependendo da operação, isso pode não ser tão positivo. Então tem uma ressalva. Legal, faz super sentido. Isso realmente varia de estrutura de operação e é sempre importante a gente ter esse pano na frente de todos os nossos comentários aqui. É, Eh, e aí acho que até aproveitando, tem uma pergunta super legal aqui da Milene, que a gente está falando muito sobre indicadores, né, sobre objetivos que muitas vezes são metas, seja do RH, mas de todas as áreas, dos gestores que estão ali atrelados. E a Milene fez uma pergunta, né, para essa definição de metas para o time administrativo, considerando que vai ter uma recompensação financeira atrelada, né, ao atingimento, dessas metas, você tem alguma preocupação, algum indicador que você recomenda que seria mais justo estar utilizando nesse processo? Como formatar para ficar transparente essa recompensação atrelada aos indicadores? Luísa, eu vou ter que te pedir para você repetir a pergunta para mim, por Claro. favor, porque cortou um pouquinho a internet aí, ficou um pouco picotando. Claro, sem problemas. A Obrigada. Milene perguntou se você tiver metas dentro da área administrativa que vão ter uma recompensação financeira, né? Então, vou colocar ali uma meta e a pessoa vai ter uma recompensação com base no atingimento dela. Quais tipos de indicadores seriam melhores para esse tipo de situação, né? E como formatar isso para ficar claro para o time também, olhando para o time administrativo? Nossa, essa pergunta é difícil. Capciosa. Mas em qual sentido? Quando a gente está falando de áreas de back-office, né? Quando a gente fala numa área fim, é muito mais fácil, na minha visão, estabelecer indicadores de resultado,
de performance para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, do que a área de suporte. Porque a área de suporte, naturalmente, eu vou para indicadores meio. E aí, se eu atrelo uma recompensa financeira a isso, eu vejo como um desafio grande de coerência, porque às vezes pode ser que o negócio não esteja atingindo resultado e aquelas pessoas estejam atingindo resultado. E aí eu tenho um gap de coerência de performance. Mas e o que eu acho que são, talvez, trabalhar uma combinação de indicadores. Aqui a gente tenta sempre trabalhar esses indicadores meio com indicadores de resultado. Então, numa área administrativa, estou pensando muito alto aqui, eu não sei exatamente o foco, mas, por exemplo, a gente tem inadimplência. Né? Então, eu tenho uma inadimplência que vai afetar diretamente o resultado do negócio, porque se maior inadimplência, menor inadimplência, mas se inadimplência for um problema para a empresa. Né? Então, eu tenho a pontualidade, talvez, de faturamento, ou retrabalhos com faturamento, poderia também ser um outro indicador para garantir que tudo que eu vendi eu estou faturando e eu tá dentro ali, né? Não estou perdendo nada e, enfim, poderia ser um outro indicador de performance para o time administrativo. E aí depende muito da atuação, né? Eu tentei trazer dois aqui, mas o próprio resultado da empresa. Se o time administrativo está cuidando da eficiência da empresa de alguma forma, será que o orçamento está sendo percentual de cumprimento do orçamento das áreas, o lucro ou o EBITDA que está sendo gerado ali? São indicadores mais de resultado direto que esse time administrativo poderia estar responsável. E aí eu acho que tem que ter uma clareza muito grande se for se a composição da remuneração da pessoa for fixo ou mais variável com base nesses critérios, a gente tem que deixar muito claro quais são os indicadores, como é que eu vou estar medindo e como é que eu vou estar fazendo o pagamento disso periodicamente, para depois não ter algum tipo de problema. Então, eu iria para uma composição entre indicadores que são de esforço e indicadores que são resultado. Eu não colocaria só um ou outro, conforme as principais atividades expectativas daquele cargo, e buscaria deixar com muita clareza como é que vai ser a frequência de medição e como é que aquilo ali vai impactar. E tentaria medir se isso está mexendo na performance da pessoa. Olharia para a performance também, né? Para ver se a performance individual está coerente, porque pode ser que para funções mais administrativas, uma remuneração variável pode eventualmente gerar mais problema do que uma solução. Então, remuneração daria para fazer mais umas 3 lives, só para a gente falar de remuneração. É verdade. É um assunto que, exige discussão até para a gente manter a justiça na organização, conseguir acompanhar isso, né. Deixa eu ver uma pergunta só se está relacionada a isso. Que bom que você entendeu a resposta, Milene, ficamos felizes. Eu acho que até para aproveitar esse assunto, né, quando a gente está falando sobre trazer esses dados do RH, trazer indicadores, estamos tendo todas essas perguntas, mas é uma coisa que precisa também estar nas pessoas que trabalham no RH, né. Esse olhar analítico, acompanhar esses indicadores, trazer essa visão, de dados para a área do RH ali gerenciar. Vocês fizeram alguma iniciativa relacionada a isso, Maria? A gente recebeu uma pergunta que é: como eu desenvolvo esse olhar analítico para os indicadores na área? Muito legal. A gente, obviamente, tem informações, né, a respeito de People Analytics aí, tem muita coisa no mercado, podcast estruturado ou cada pessoa pode buscar. A gente colocou aqui para o time de pessoas cultura como um dos desafios de PDI, aqui de desenvolvimento mesmo, para o time buscar. Começamos a fazer alguns grupos de discussão, mas o que eu vi que foi mais assertivo e trouxe mais resultado foi efetivamente colocar na agenda. Porque às vezes a gente só vai atuando, né, no dia a dia, a gente vai só pelas rotinas e pelas emergências. E a atuação com dados analíticos é uma atuação essencialmente estratégica e preventiva. Porque mesmo que você esteja olhando para dados do passado, você está olhando para os dados para tentar entender um comportamento e tentar fazer alguma coisa diferente. Então, para mim, um dos principais fatores de sucesso é colocar tempo na agenda das lideranças, da minha, começando por mim, e também do time de RH, para olhar para isso e construir reportes que agreguem valor para o negócio. Levar um report para uma liderança de como é que está aquele comportamento daquele dado. Então, estava discutindo agora cedo com a nossa líder de Talent Acquisition, ela está preparando alguns reports para levar as principais contratações que a gente teve no último TRI e no último ano para as áreas-chave, para a gente poder incorporar alguns aprendizados. Né? Não é trabalhar o dado como fim em si mesmo, mas aprender e fazer alguma coisa diferente. Então, a gente tem que tentar trabalhar muito esses ritos de olhar para dados e o que a gente vai fazer com aquilo. Só olhar não muda nada.
né? Só tá ali com os painéis. Tem que ter tomada de decisão, que foi exatamente seu quadrinho lá do início. Que as ações que podem acontecer a partir disso, olhar para os dados e não fazer nada com eles, não vai ter, não vai transformar a realidade. Então, eu diria que dar alguns incentivos de desenvolvimento para nivelar o conhecimento técnico é importante, mas colocar na agenda e aí começar a discutir. Tá fazendo sentido? Não tá? O que agregou, o que não agregou? Porque às vezes ficam métricas ali de vaidade, né? Estamos olhando para esse indicador, ele tá super bonito, mas não está fazendo diferença. Aí vamos jogar ele fora e vamos olhar para um dado que realmente vai impactar. Muito legal, Maria. E acho que até o outro lado que a gente também tem visto muito aqui dos clientes é a gente conseguir trazer, assim, a pessoa trouxe um problema. A área do comercial está com um problema muito grande de turnover de gestores, né, da área comercial. Quais dados mostram isso? Cadê o nosso histórico de turnover? A gente tem algum comparativo com a pesquisa de satisfação dessas pessoas para a gente identificar qual o problema lá? Então, muito do que a gente costuma trazer também é a provocação atrelada aos indicadores para a gente conseguir trazer incentivar, né, através das perguntas com dados. Luiz, acho que é muito legal você trazer esse ponto, porque entra numa perspectiva de analisar o dado mais a fundo. E não sair fazendo um monte de inferência e hipóteses, né? Eu acho que é importante trabalhar com as hipóteses, mas a gente tem que buscar os dados para poder validar ou não. E não tomar decisões e ações com base ali numa primeira perspectiva. E aí, tanto analisar a causa raiz, aí tem várias técnicas, né? 5 porquês, Estical e etc. Analisar mais a fundo, mas também provocar com perguntas. Tanto a gente mesmo, enquanto pessoas de RH, mas a liderança. Por que isso aqui está acontecendo? De onde está vindo? Quais são as principais fontes? Né? E tentar construir esse mapa mental de possibilidades para a gente começar a validar e atuar na causa certa, para a gente ter um esforço ali que vai gerar os 80% de resultado, e não vários pequenos esforços, e aí a gente não percebe uma evolução, porque um turnover alto, ele pode ter N motivos, internos ou externos. E tem alguns que estão na nossa mão mudar, ou a gente tem condições e outros não. Né? Então, fazer essas provocações é importante. E às vezes a gente vai ter um panorama de vários problemas. Como é que eu vou priorizar o problema? Também é voltando para a análise de causa raiz para entender o que é mais relevante para o negócio. Talvez eu pudesse falar para você: olha, aqui na Sanca a gente está com um problema em 5 personas. Como é que eu vou escolher qual persona atuar, que é o meu recurso de tempo, o meu e do líder, é limitado. Então, qual persona a gente vai escolher? Qual que é mais relevante para o negócio. Então, eu tenho que novamente fazer a análise e fazer um recorte de onde a gente vai colocar energia. Melhoramos aqui, e a gente consegue passar para a próxima e tal. Então, acho que passa um pouquinho por isso também. Legal. Já estamos chegando aqui nos 10 minutinhos finais do nosso bate-papo, então eu vou fazer mais algumas perguntas. E podem ficar tranquilos, gente, que depois a gente vai. Todas as perguntas que não forem respondidas, a gente também vai repassar para a Maria e a gente traz uma resposta para vocês, tá? E já aproveitando só para comentar, a gente falou mais cedo, alguém fez uma pergunta aqui. Elisângela, sobre os indicadores de folha. A gente já falou um pouquinho no início, a gravação vai ficar disponível e a gente passa essa parte também da resposta, tá bom? E aí, só conectando com o que a gente estava falando agora justamente sobre turnover, a gente recebeu uma pergunta aqui, acho que é super legal para a Sankhya também ser uma empresa de tecnologia, né? Se vocês têm alguma experiência específica relacionada a profissionais da área de tecnologia, porque a gente sabe que é uma área muito aquecida, costuma ter um turnover muito alto, então a Vanessa perguntou aqui se vocês têm alguma experiência com indicadores que é válido acompanhar nessa área. Eu não diria, assim, até tô relendo a pergunta dela, porque eu acho que não seria algum indicador. De fato, é uma área superaquecida e que normalmente o turnover é muito alto. Mas os indicadores, eu entendo que são os mesmos indicadores para as demais personas, para os demais cargos. O que tem que entender é a causa desse turnover, porque apesar de ter um fator externo muito forte, de aquecimento de mercado e que vai impactar, influenciar diretamente, também tem fatores internos, que é o que a gente consegue mexer. Então, será que a liderança está, muitas vezes, na parte de tecnologia, os líderes vêm de uma carreira técnica, e aí tem dificuldade de, às vezes, fazer uma gestão mais próxima, trabalhar alguns aspectos de liderança. Será que essa liderança está bem capacitada de tecnologia? Talvez seja um indicador de olhar para a efetividade dos líderes de tech e para a competência líder tech, que aí é um dos ofensores que poderiam estar ocasionando, né?
talvez um segundo aspecto é como é que está a parte dos times de tecnologia. Será que está bem dimensionado? Né? Às vezes, como é que estão os span of controls dos líderes? Está muito grande ou muito pequeno o time? Pode ser um ofensor para horas extras, olhar um pouco essa perspectiva de capaz de horas extras dos times para ver se está bem dimensionado, não está sobrecarregando, que normalmente quem produz muito em tech quer produzir, a gente vai colocando mais projetos, produzindo mais, aí pode ser um ofensor. Criar um mapa de quem que são os principais talentos que eu não posso perder no time de tecnologia e olhar para em percentual de enquadramento de remuneração, porque aí eu consigo blindar um pouco mais aquele grupo de né, os meus talentos ali que são potencial sucessores ou que estão em projeto-chave, que eu não posso perder de jeito nenhum. Olhar o percentual de enquadramento dessas pessoas e fazer alguns cruzamentos com relação a aos demais indicadores que a gente já mencionou aqui, né? Pode ser um caminho. Então, é olhar de forma mais profunda, conectando com a nossa pergunta anterior. Eu acho que em tech a gente tem que mergulhar mesmo e entender as principais dores para a gente ir blindando onde está o nosso alcance. Porque se a gente ficar sempre o mercado, eu acho que não desaquece em tecnologia tão cedo, apesar de ter passado por alguns desafios aí, layoffs, que eu sinto que deu uma mexida na configuração, mesmo assim é um mercado que tem aquecido, é o futuro e tudo mais. E aí a gente tem que entender o que dá para fazer dentro de casa para não se ancorar nesse aspecto como uma justificativa e aí só continuar com o turnover, porque isso prejudica a entrega de projetos, a rampagem e tudo mais. Então, talvez eu olharia desse jeito. Super legal, Maria. Acho que, são as ações que a gente pode fazer junto com os indicadores, né, não só os indicadores que a gente vai olhar. Porque muitas vezes É, os indicadores vão ser os mesmos para todas as áreas, mas eu vou estar olhando ali de uma forma diferente o plano de ação para aquela. é isso. Boa. E aí, eu acho que a última pergunta aqui para te fazer, Maria, antes da gente, encerrar também, é se você tem alguma sugestão de plataforma que oferece esses serviços de indicadores, quais são as formas que vocês estão gerenciando esses indicadores hoje aí na Sank? Plataformas, bom, a Mindsight é uma plataforma, né, que a gente usa. A gente usa hoje a Mindsight, a gente usa a própria solução da Sankhya, né, que é um ERP, para ter uma gestão de dados. Então, o processo de gestão de folha, por exemplo, quando a gente fala de indicadores de RH, a gestão de folha é fundamental, porque eu tenho que ter os dados estruturados. A gente não chegou a mencionar aqui, por exemplo, questões de diversidade, olhar para que também são recortes importantes, né? Para olhar grupos de minoria, etc. Para eu ver enquadramento, comparar com faixa salarial, enfim, ter uma base de dados é fundamental. Então, a gente precisa de um sistema de gestão e, com certeza, eu considero que a solução da Sankhya pode apoiar nesse sentido. Mas também sistemas que complementem, né, para fazer análise preditiva, para olhar para uma visão de performance, como é o caso da Mindsight, que aí vai trazer pesquisas pulse para ver se a satisfação dos colaboradores, para ajudar a capturar os dados. E a base disso é processo estabelecido. Não adianta você querer um dado de performance se você não tem um processo de gestão de performance, como você mencionou lá no início. Então, são camadas aí, ter uma plataforma, estabelecer um processo, começar a mensurar. E eu diria que assim, não tenho possibilidade de fazer um investimento imediato, começa a colocar no Excel, mas começa de algum lugar. Porque isso pode, inclusive, ser argumento para frente a uma liderança, que muitas vezes a gente, o RH às vezes não tem voz. Eu acho que a gente vai ter mais voz quanto mais a gente conseguir conversar sobre o negócio e trazer dados estruturados para as discussões e não ficar numa discussão só de percepções, porque ela fica fragilizada e aí os líderes começam a falar, mas por que isso é importante? Eu tenho aqui que entregar esse projeto, eu tenho que mas você só vai entregar o projeto se as pessoas estiverem no lugar certo. Você vai entregar o projeto mais rápido, olha aqui, como que esse projeto pode ser entregue mais rápido se você tivesse menos turnover. Então a gente precisa conversar mais sobre o negócio, né? E aí eu acho que ter as plataformas certas, mas começar de algum lugar, também não colocar na plataforma a restrição. Começa porque aí você vai, inclusive, ter força para falar, para eu fazer mais disso, eu preciso de uma plataforma. Então, acho que até para conseguir levar a convencer a liderança, a alta gestão de trazer uma plataforma, usar os dados é fundamental. Perfeito, Maria. Muito obrigada, pelas respostas, muito obrigada pelo benchmark, foi um papo super rico. Tô vendo aqui no chat que as pessoas também, gostaram. Então, justamente, a gente precisa começar, indicadores é só a gente começar a acompanhar tendo processos bem estabelecidos. Os processos estão aí para ser riqueza de informação pra gente, então acho que foi super, legal ver a sua perspectiva hoje lidando com uma empresa tão grande como a Sank, como vocês fazem isso. Aproveitando já o gancho aqui, né, da nossa pergunta, da Jaqueline, que bom que você está gostando desse momento. É sim um evento mensal,
tá? Então a gente tem benchmarks todos os meses, essa segunda edição do People Talks. No próximo mês a gente já vai ter outro, em breve a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, acompanhem para ter aí mais um benchmark sobre esse assunto, sempre com temas que interessam vocês, então fiquem à vontade para mandar sugestões. Foi muito enriquecedor para mim também, então deixar aqui Maria também agradecer, finalizar, e estamos sempre à disposição. Todas as perguntas que vocês mandaram que não foram respondidas, a gente encaminha para vocês também junto com a gravação, tá bom? Muito bom, Luísa. Eu agradeço muito o convite, foi muito legal bater esse papo aqui. Acho que tem outros, daria para falar tanto, né? Tem tanta coisa para falar desse assunto, e é super desafiador, mas eu acho que a gente tem dado passos importantes para conseguir agregar valor para as pessoas no final do dia, a partir de uma boa gestão dos líderes, nossas, né, enquanto pessoas de cultura, gerando provocações para a gente poder impactar positivamente a evolução do negócio, a evolução do desempenho das pessoas e a evolução que cada empresa se propõe. Então, fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Fechando aí no horário, como combinado. Gente, acompanhem as nossas redes para mais conteúdos. Espero vocês no nosso próximo People Talks. Muito obrigada, Maria. Bom dia, bom final de semana para todos. Valeu, tchau, tchau.